Existem histórias que desafiam a lógica, crimes sem culpados, vítimas sem justiça e perguntas que permanecem abertas. Bem-vindo ao canal Caso Fechado. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui contamos histórias reais, sombrias e misteriosas, que vão fazer você duvidar da própria realidade. Agora, vamos ao caso de hoje. Imagine perder 30 anos da sua vida, preso em uma cela escura, acusado de um assassinato que você jura não ter cometido. Imagine gritar por inocência todos os dias e não ser ouvido. Essa não é uma ficção. É a vida real de um homem condenado injustamente e de um crime que só encontrou justiça por causa de algo inesperado. Um podcast. A história começa em uma noite fria e chuvosa. Vizinhos relataram gritos vindos de uma casa simples no subúrbio. Ecos desesperados, interrompidos por um silêncio repentino. Horas depois, o corpo de uma jovem foi encontrado. Brutalmente agredida, sinais claros de luta, mas nenhuma pista concreta sobre quem poderia ter feito aquilo. O bairro inteiro mergulhou no medo. E quando a pressão da imprensa e da população começou a aumentar, a polícia decidiu que precisava de um culpado. Rápido. E foi assim que o destino de um homem comum mudou para sempre. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Tinha um passado turbulento, nada que o ligasse ao crime, mas o suficiente para despertar desconfiança. Bastou isso. Bastou estar ali. Bastou parecer suspeito. Em menos de uma semana, ele já estava preso. O julgamento foi um espetáculo sombrio. As provas? Quase inexistentes. Testemunhas contradiziam umas às outras. Detalhes não se encaixavam. Mas a pressão por justiça era maior do que a busca pela verdade. A opinião pública queria um culpado. E quando o juiz leu a sentença, o silêncio tomou conta da sala. Condenado. Anos de prisão, décadas roubadas de sua vida. Dentro da cela, ele repetia incansavelmente: "Eu não matei ninguém." Mas quem iria acreditar em um homem já condenado? E assim passaram-se os anos. Depois, as décadas. O mundo seguiu em frente. Novas tecnologias surgiram. A cidade mudou. Novas tragédias ocuparam as manchetes. Mas ele continuava ali, envelhecendo em uma cela gelada, carregando a marca de um crime que não cometeu. Cada recurso negado era uma sentença a mais. Cada noite em silêncio era um grito sufocado. Era como se o verdadeiro assassino tivesse desaparecido no ar, protegido pelo erro da justiça. E então, quando tudo parecia perdido, algo improvável aconteceu. 30 anos depois, 2 jovens jornalistas decidiram revisitar o caso. Eles criaram um podcast investigativo. No início, parecia apenas mais uma história esquecida. Mas, a cada episódio, surgiam detalhes que haviam sido ignorados. Testemunhas reapareceram. Arquivos empoeirados revelavam erros gritantes. A investigação, que parecia sólida, mostrava-se cheia de falhas. O podcast ganhou milhares de ouvintes. Pessoas comuns começaram a questionar: como esse homem foi condenado com provas tão frágeis? E foi então que a pressão popular se tornou impossível de ignorar. O sistema de justiça foi forçado a reabrir o caso. Com novas tecnologias forenses, exames de DNA foram refeitos. Os resultados foram devastadores. Nenhuma ligação entre o condenado e o crime. Nenhuma. Pelo contrário, uma nova impressão genética apontava para outro homem. Alguém que havia sido investigado brevemente no início, mas descartado sem explicação. 3 décadas de vida perdidas. Por nada. Quando as portas da prisão finalmente se abriram, ele saiu. Mas já não era o mesmo. O mundo tinha mudado. Ele havia perdido tudo: família, amigos, juventude. O tempo não poderia ser devolvido. E mesmo em liberdade, ainda carregava as marcas da injustiça. Tudo porque, em busca de um culpado rápido, a verdade foi enterrada. E a pergunta que ecoa até hoje é: quantos outros inocentes vivem atrás das grades, pagando por crimes que nunca cometeram? Quantas vozes estão silenciadas, esperando que alguém, em algum lugar, dê atenção às suas histórias?
Este caso só foi resolvido porque jornalistas decidiram olhar para onde ninguém mais queria. Mas e os outros? Terão um dia a mesma sorte? A resposta, talvez jamais saberemos. Caso fechado?